Saiu o edital do exame 45 e nesse vídeo nós vamos conversar sobre uma série de circunstâncias relacionadas ao exame de ordem, como por exemplo, o calendário que esse exame traz. Quando eu devo fazer minha escolha para a segunda fase, como escolher essa área de segunda fase. Como é a prova da primeira fase, quais são as nuances dessa prova, o que eu devo estudar mais forte, menos forte. Oitavo período, faz ou não faz prova? Outra coisa, você que vai fazer prova da segunda fase agora do exame 44, deve ou não deve se inscrever para esse edital? Isso e muito mais depois da vinheta. Vamos dar uma olhadinha então no calendário desse exame de ordem. Olha só, gente, em primeiro lugar eu quero fazer a distinção entre o período de inscrição e o período para pagamento da taxa. Em primeiríssimo lugar, quero relembrá-los que quando eu falo de prazo, 3 dias antes considere como prazo e não o dia que está aí. Por quê? Porque nesse dia que está aí, pode dar um problema no site da OAB, você não consegue fazer inscrição e está claro no edital que a OAB não tem nada com isso. Se ela prorrogar o prazo, muito bom. Se ela não prorrogar, você que se lasca. A mesma coisa acontece se tiver qualquer problema no teu banco. Então não considere esse prazo aí como o último dia. Considere uns 3 dias antes, beleza? Tá bom. Mas tem distinção entre o período para você se inscrever e o período para pagar a taxa. Onde isso faz sentido? Em 3 casos. Primeiro, para quem tem alguma dificuldade financeira e que precisa esperar um pouquinho mais para poder pagar a taxa. Para ele vai fazer sentido, espera, não tem problema nenhum, só ressalvando essa situação que eu acabei de dizer, de não deixar para o último dia. Uma outra circunstância que faz sentido é para aquela pessoa que está muito em dúvida da segunda fase, e nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo sobre como resolver esse problema. Mas vamos supor que chegou no final do vídeo, você ainda está em dúvida e tal, e aí você pode fazer sua inscrição e para uma área faz outra inscrição para outra área. Problema nenhum. E não paga. Espera um pouco para poder tomar essa decisão mais lá na frente. Aí depois, quando você tomar a sua decisão cabalmente, aí você fala, não, eu quero fazer na área B, entre a A e a B que eu estava em dúvida. Pronto, vai lá e faz o pagamento na área B. Ótimo. Ai, professor, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz a minha inscrição e eu já escolhi a área, até paguei já essa área e agora quero transferir. A OAB transfere para mim para outra área? Não, a OAB não transfere. Mas e agora, professor, eu quero demais fazer em outra área. Tudo bem, faz outra inscrição. Paga de novo e esquece o dinheiro da primeira, que a OAB não vai te devolver. No momento que você fez outra inscrição e pagou essa outra inscrição, aquela primeira que você havia feito, ela é ignorada pela ordem. Pronto, tranquilo. Beleza? Joia. Tá, qual outra circunstância nós vamos observar ser relevante nessa distinção entre o período de pagamento do boleto e o período de inscrição? É o caso de quem vai fazer segunda fase agora, para esse exame 44. Sabe por quê? Porque eles vão fazer em meados de outubro. E o período de inscrição para o próximo exame também termina em meados de outubro. Você vai dizer, professor, mas eles não precisam fazer. Afinal, eles vão passar. É isso, vão passar, amém. Tá. Mas vamos supor que não passem. Professor, mas eles têm direito de repescagem. Verdade, alguns têm direito de repescagem. Mas e os que já estão gozando repescagem? Como é que eles fazem? Eles têm que fazer a próxima primeira fase. Como é que eles se inscrevem? É nesse edital agora. Pô, professor, mas como é que eles vão se inscrever, sendo que eles nem sabem se eles passaram ou não? Só vão saber disso lá em novembro. Pois é, essa é a pergunta que eu tenho também. Então eles têm que se inscrever nesse edital agora, mas não precisam pagar a taxa. Essa é a tacada. Se inscreve, queridos. Se inscreve já, mas não paga a taxa, espera. A taxa, o prazo dela é depois do resultado definitivo. Então dá para você esperar, sai o resultado definitivo, realmente não passei, pronto, pago a taxa. Deu, tranquilo. Professor, mas tem um outro caso, né? Tem a pessoa que ela não está em gozo de repescagem. Ela vai fazer agora pela primeira vez a segunda fase. E ela tem direito de repescagem. Tem esse cara sim, ele não precisa escrever agora, né? Mas ele pode, professor? Pode. Mas é vantajoso, professor? Olha, pode ser vantajoso, sabe por quê? Porque a pessoa que vai fazer a segunda fase agora do exame 44, pela primeira vez, se ela não passar, ela vai ter condições de fazer a repescagem lá no exame 45, né? Isso. Se ela se inscrever agora, para esse exame agora, né? A segunda fase dela regular é no 45. Então, cumulou aqui, para ela não faria a menor diferença. Tudo bem. Só que se ela passar agora, na primeira fase do 45, for para a segunda fase e não passar, percebam que ela vai ter direito na repescagem no 46. Direto. Sem ter que fazer primeira fase novamente. Então, pode ser uma vantagem. Alguns interpretam. Bom, acabei de estudar para a primeira fase, acabei de passar, vale a pena, então,
eu tentar de novo dessa forma. Pode ser. Aí é uma estratégia de cada um. Tem bastante gente fazendo isso, como também tem muita gente ignorando esse tipo de coisa. Aí fica para a tua decisão. Beleza, gente? Então, agora nos próximos blocos, nós vamos entender se o oitavo período faz ou não faz prova. Nós vamos entender quais são as disciplinas mais importantes para o teu estudo, onde dedicar mais. E sim, é importante ter maior dedicação para algumas disciplinas, porque sim, tem disciplinas mais importantes que outras, basta fazer uma análise do FGV em números. E nós vamos entender como escolher segunda fase e outros tópicos a partir do próximo bloco. Oitavo período faz prova. Bom, gente, o provimento 156 cumulado com 144 vai dizer que não. O edital disse agora, né, que não, porque afinal é nono e 10º período, 5º ano de direito, bacharel em direito que faz. Mas calma, dá uma olhadinha nesse texto comigo. Percebam que você precisa estar no nono período até o dia 30 de junho de 2026. Tá, se você está no oitavo período hoje, dia 1º/10, né, publicado o edital, né? Se você está no oitavo período agora, você estará no próximo semestre no nono período? Sim, logo você se inscreve agora como nono período, sem problema nenhum. Só não vai você de 7º, porque já ouviu dizer, eu também já ouvi dizer, de gente de 7º que conseguiu, não vai você se inscrever, pelo seguinte, se conseguiu foi por um erro da ordem. Você não deve fazer, porque você pode incorrer em sanção administrativa e você pode ainda acabar respondendo por crime, né, de falsidade ideológica. Então, não vamos brincar com isso. Agora, o oitavo período é diferente. Quem está no oitavo período se inscreve como nono período. Não interessa data da publicação do edital, data de resultado de primeira ou segunda fase, resultado de recurso, data de prova, falam um monte de bobagem na internet, não tem nada a ver. O que interessa é só essa data que a gente viu aqui em tela, que a OAB disse que você tem que estar no nono período. O que conta é o teu período base. Se você pegou uma dependência, né, então arrastou uma disciplina, não tem nada a ver. Ah, mas eu estou fazendo uma disciplina no nono. Você não é do nono. Está fazendo uma disciplina no nono. Às vezes você é do primeiro período fazendo disciplina no nono. Posso fazer exame de ordem? Não. É o teu período base que interessa. Se você está no período base, nono, 10º período pode fazer prova. Se estiver no oitavo também, uma vez estando no semestre que vem, no nono. Pode fazer numa boa, pode se inscrever desde já. Gente, vamos lá. Próximo quadro, quero falar com vocês sobre a primeira fase da OAB, como é que ela funciona. E depois, no próximo quadro, no outro, nós vamos falar sobre escolha de segunda fase. Então tem muita coisa por vir ainda, logo depois da vinheta. Vamos entender um modelo da prova da primeira fase. Bom, gente, infelizmente o edital ele não prevê um conteúdo programático de primeira fase. O que você está vendo aí no edital é exclusivo da segunda fase. Já reclamamos isso para a Comissão Nacional do Exame de Ordem, que entende que tem que ser assim. Bom, essa é a regra do jogo, vamos nela. Bom, Isaías, mas como é que a gente sabe o que estudar? Bom, o edital nos diz, e o provimento 156, acumulado com 144, eles nos dizem que o que determina o conteúdo da primeira fase é uma regulamentação do MEC, que institui o currículo mínimo dos cursos de Direito. Só que o problema é que essa regulamentação, ela não traz tópico a tópico, tema a tema, ela traz o conjunto de disciplinas apenas. Então é diferente de um concurso público que vai fazer linear, ou melhor, diferente até do que está aí o seu conteúdo programático de segunda fase, que você vai vendo tópico a tópico. Aqui não, aqui é disciplina. Então é direito penal, direito processual penal, e qualquer coisa lá dentro pode aparecer. Fica ruim, né? Bom, mas é a regra do exame de ordem. Então a gente não sabe sequer quantas questões vão aparecer em cada disciplina, mas nós sabemos sim. Sabe por quê? Porque basta olhar para a história e entender como que a OAB se posiciona. E ela sempre se posiciona da mesma forma, com o mesmo número de questões e com a mesma ordenação. Ah, mas tem algumas disciplinas que são obrigatórias cobrar um número mínimo de questões? Sim. A gente sabe que ética, filosofia, direitos humanos, há um número mínimo de questões já estabelecido na prova.
né? Então são 8 questões em ética, 2 de filosofia, 2 de humanos. Todas as outras não há número mínimo por disciplina, mas há uma tradição, há um costume da OAB e ela repete esse costume, essa tradição, certame após certame. Vamos dar uma olhadinha como é que é a ordem dessas disciplinas na prova. Então tá colocado aí, gente, começa com ética e termina lá com trabalho e processo do trabalho. Aí uma coisa muito legal é você pensar assim, bom, eu vou fazer por primeiro aquelas disciplinas que eu sei. Então uma coisa muito bacana é você já decorar. Bom, eu quero começar por ética, já sei que eu começo então pela 1, maravilha. E assim você vai, depois eu quero sair de ética, hipoteticamente, e quero ir para trabalho e processo. Opa, então eu já vou lá para 71, maravilha, eu tenho que ter isso na cabeça. Professor, não quero decorar isso não. Eu sugiro que decore, porque vai decorar ali uma sequência aí de umas 3 números de questões na cabeça ali, para poder saber para onde você vai. Não quero isso, me dá uma ideia. Dou. Faz assim, vamos dar uma olhada junto ali, Vai da 1 a 18, depois sai da 18, vai para 79, vai até o final da prova, e depois vai para 30, vai até o final de consumidor. Essa é uma ideia. Né? Só uma ideia. Mas eu sugiro que você faça dentro do teu desempenho. Tá? Não precisa ter uma lógica tão grande de tantas disciplinas. Mas vai fazendo uma sequenciazinha ali, né? Umas 3 ou 4 disciplinas que você tenha na tua cabeça para poder ir primeiro, já vai te ajudar a refrescar muito aí direto no que você sabe. Utilizar o teu melhor momento de prova para fazer aquelas coisas que você sabe. Joia? Beleza. Agora eu quero falar com você sobre relevância nessa prova. Tem disciplinas que são mais importantes, outras menos sim. E eu quero te mostrar com base num estudo feito pela OAB, pela FGV, que é o FGV em números, que estudou 10 anos de aplicação de prova. E ela mostra para nós que tem disciplinas que os examinandos acertam mais, outras acertam menos. E por isso eu quero fazer um estudo de relevância. Coloca para nós, Cleverton. Olha só. Gente, primeira pergunta que eu quero fazer. É melhor estudar um montão para acertar pouco ou estudar pouco para acertar um monte? É evidente que a resposta é acertar pouco, estudar pouco para acertar mais. Dentro dessa lógica, a gente tem que trabalhar. Esse é um dos nossos critérios. Então vamos dar uma olhadinha sobre relevância com base nisso. Bom, gente, olha só. Ética, ECA, consumidor. Olha só. São 3 disciplinas relativamente pequenas em conteúdo. Claro que vale a pena eu estudar muito. Mas professor, você está me mostrando ali que ECA e consumidor só caem em 2 questões. Pois é. Só que ética, ECA, consumidor, que são disciplinas que você estuda menos, você tem uma chance de acerto enorme. Por quê? O estudo FGV em números mostra que essas 3 disciplinas têm uma média de 56% de acerto entre os examinandos. Poxa, pelo amor de Deus. Se eu sei que as pessoas acertam, logo a prova é mais simples. Então eu vou bater pesado nessas 3. Isso é fundamental. Vamos dar uma olhada em outras. Olha só. O direito administrativo, o direito civil, os direitos humanos. Gente, esses 3 estão ali na média dos 46% de acerto. Se você reúne aí essas 6 disciplinas iniciais, são as 6, em tese, mais simples do exame de ordem. Então nós vamos bater pesado em cima delas. Então, sim, essas são as disciplinas mais relevantes do exame. Mas eu quero desafiar vocês a tratar com relevância as próximas 3 que vão aparecer na tela, que são trabalho e processo penal. Elas não estão entre as 6 mais, não estão. Porém, trabalho e processo trabalho com uma grande tendência. Você consegue até prever o que vai cair nas provas. Tem muita repetição de tema. Então, trabalho e processo trabalho acaba tendo uma relevância violenta por causa disso. E processo penal, que outrora era uma prova bem puxada, agora mudou a lógica. Tem sido uma prova bem mais acessível, com grande chance de acerto. Então, opte por essas disciplinas que estão na tela. Aí, tem essas aí em amarelo, que elas estão no limbo, no meio termo. Dá para relevar? Claro que dá. Elas são importantes? Claro que são. Mas nós estamos falando aqui em tempo, né, gente? Quem tem mais tempo, que consegue estudar também essas disciplinas com profundidade, maravilha. Mas se você tem menos tempo e precisa priorizar algumas, vai trabalhando nessa base de relevância. Agora, eu gosto de fazer essa distinção entre o que está em amarelo e o que está de verde, não é para desvalorizar o amarelo, mas é para valorizar o verde. E também gosto de colocar esse povo em amarelo, aí sim, para desvalorizar o vermelho. Vamos ver esse vermelho aí. Não é que são disciplinas menos importantes, mas são disciplinas que, pela FGV em números, são disciplinas que os examinandos mais erram. E, gente, dá para entender muito bem por que penal, empresarial e internacional fazem parte desse contexto. Basta olhar para a prova. Sempre vem uma questão de internacional ali que a gente não tem previsão. Né? A mesma coisa acontece
com o direito empresarial, metade da prova, geralmente ali quando versa sobre títulos de crédito, falência, recuperação, vem questões ali bem pesadas, bem complicadas, e o penal relacionando na própria questão a legislação extravagante, a parte especial, a parte geral, são provas mais pesadas, são mesmo. Agora, filosofia parece que tem mais a ver com a falta de estudo do examinando, porque são questões bem previsíveis. Tudo bem, a gente já elenca aqui do jeito que o FGV em números nos mostra. Né? Mas, vamos falar a verdade, esse filosofia está mais tendendo para o amarelo do que para o vermelho. As outras são vermelho mesmo. Mas, professor, eu vou fazer segunda fase em penal. Beleza, vai ser uma boa escolha para você. Já mostra que você gosta de penal. Agora, no momento de estudo da primeira fase, não vamos confundir primeira com segunda fase. Vamos entender que há uma diferença muito grande no momento de preparação. Agora é momento de primeira fase. Deixa a segunda fase para a segunda. Vou fazer igual na tropa de elite, Cleverton, vou falar, foca em mim, imperador. Ah, garoto. Vamos lá, gente. Aí eu quero tratar com vocês o seguinte. Já sabemos que existem disciplinas mais relevantes. Já sabemos que eu vou gastar mais tempo em algumas, menos tempo em outras. Se eu não tenho tempo de estudar algumas, inclusive, já sei quais descartar, quais colocar em prioridade. Maravilha, ótimo. Só que eu quero trabalhar uma coisa com você que é bem importante. Te contar uma coisa. O jurídico tem 23 anos. A gente tem uma média de 10 mil matriculados ano no jurídico. Eu sou sócio fundador do curso e sempre deixo meu WhatsApp. Vou até pedir pro Cleverton, põe já, né? Já que estou falando disso, põe meu WhatsApp pra galera aí. Sempre deixo meu WhatsApp nas nossas lives, deixo meu WhatsApp para todos os nossos alunos, deixo o WhatsApp quando eu entro nas faculdades, quando eu dou palestra, e já dei palestra em muitas instituições diferentes. Então, gente, está sempre à disposição. E a pessoa me manda provas para que eu avalie. E nessas provas, eu posso garantir a vocês uma coisa. Aquelas pessoas que estudam para o exame de ordem, tem exceções, mas as pessoas que estudam para o exame de ordem, geralmente não passam por 1 a 5 questões, quando não passam. E aí, gente, a gente começa a perceber que algumas poucas disciplinas podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Toda a diferença. E eu quero te mostrar 3 estudos de caso, de 3 alunos do curso, para você poder compreender essa lógica e como fazer para bater mais pesado em algumas disciplinas, e isso pode resolver a tua vida. Às vezes não com 20 disciplinas, com poucas, com 2, com 3. Vem cá, vou pedir para o Cleverton me acompanhar, para a gente poder dar uma olhada aqui no televisor juntos. Se der até para dar uma focada, Cleverton, será que dá? Só dar uma aumentadinha ali na televisão e continuar me pegando aqui, vamos ver? Beleza, beleza, beleza. O que der aí para aumentar vai ser legal. Bom, a Júlia fez 39. E como tem gente me dizendo, olha, 39 fui péssimo. Não, não foi não. Ah, eu preferia ter feito 27. Já já nós vamos ver o caso da Pri, que fez mais ou menos 20 e poucas questões, para você ver a diferença do que é isso. Gente, tem gente fazendo 39, você já fez 39 e ficou na sensação de era melhor ter feito nada, que nada. Você tem que comemorar. Saber que 39 está a um passo, eu sei que dá aquela angústia, né? Que podia ter passado. E não passei, tudo bem, só que está um passo de passar. Vamos resolver isso aqui. Como? Vamos dar uma olhadinha nas disciplinas. Ó. Olha a Júlia, em ética, ela acertou 3 das 8. Júlia, só com ética você podia ter resolvido a tua vida. Se você tivesse focado violentamente em ética, você já tinha resolvido a tua vida. Mas aí, isso que você está falando de ética, ó, filosofia ela zerou. Pois é, só que eu estou falando aqui das disciplinas mais relevantes. Lembra que elas estavam em verde? É essas que eu estou avaliando. Por quê? Porque são disciplinas que ela tem mais chance de acertar. E ela não foi bem. Aqui só a Júlia já podia ter resolvido a vida dela. Vamos dar uma olhada então, pegando por base aquelas disciplinas? Eu sei decor, né? Então vou direto nelas. Direitos humanos acertou metade. Não adianta ficar se matando aqui por causa de uma questão. Para baixo, ó. O direito administrativo, das 5 ela acertou 3. Não adianta ficar se matando aqui para tentar pegar mais 2 questões. O civil, ela quase gabaritou. Beleza, pula. ECA, ela gabaritou. Consumidor, acertou metade da prova, não adianta. Aqui, ó, por causa de uma questão, ficar se matando, não adianta. Ó o processo penal. Opa! Processo penal, ela acertou 2 das 6. Tem uma grande chance de evoluir em mais 4 questões, já resolvi a vida. E ó, em trabalho e processo, ela acertou 2 das 10. Gente, percebam comigo uma coisa, que a com uma só dessas disciplinas que eu apontei aqui, ética, processo do trabalho, processo penal, trabalho, processo de trabalho, com uma só delas, ela já podia resolver a vida. Agora pensa a Júlia investindo pesado nessas 4 disciplinas, né? Ética, processo penal, trabalho e processo de trabalho. Ela resolve a vida dela com toda certeza, não com 20 disciplinas, com essas. E mais, se ela não tiver tempo e ficar só em ética, a chance dela resolver é enorme. Então ela pode fazer um overview
para as 20 disciplinas? Assistir o curso, tal. Claro, vai assistir, vai copiar bastante, revisar em casa, resumir, fazer umas questões, beleza. Só que nessas outras, ela pode fazer um trabalho a mais. E esse trabalho a mais, às vezes leitura de apostila, leitura de legislação, aumentar o número de questões que faz, ou seja, aumentar o foco, estudar mais fortemente, uma delas já resolvia a vida da Júlia. Pensa, Júlia, uma disciplina. Vamos dar uma olhada no outro caso aqui. Dá uma olhada aqui, Cleverton. Baixar aqui para nós. O caso da Ana. Será que está dando para pegar aqui? Eu posso ficar aqui, Cleverton? Porque eu tenho que mudar de lado. Aqui, tá bom? Ó, a Ana fez 33 questões. A situação da Ana é um pouquinho mais delicada. Dá para passar, Ana? Claro que dá. Você vai ter que aumentar 7 questões. Vamos ver como é que você tá, Ana. Ó, em éticas tem chance de aumentar 4. Humanos não adianta, ó. Para pegar mais uma aqui, ó. Vamos baixar aqui. Administrativo. Opa, administrativo tá no jogo, ó. Mais 3 aqui que nós podemos pegar. Direito civil também tá no jogo, ó. ECA não adianta. Consumidor não vai adiantar. Processo penal tá no jogo. E tá bem no jogo. Tá melhor que civil, ó. Civil pegaria 3, processo penal pegaria 4. Então eu vou esquecer o civil. Ó, administrativo, 3, ó. Talvez, pelo volume de matéria, talvez o administrativo fique melhor que civil. Mas vamos olhar para baixo. Previdenciário não está na nossa lista. Trabalho e processo, ela também, ó, das duas 10. Cá para nós, o que é melhor então para Ana? Pensa comigo, ó, o caso da Ana para você poder fazer a tua avaliação depois. Ó, a Ana, se ela acertasse mais perto de 8 aqui, ó, já resolvia só com trabalho e processo. Com mais ética, bom, não precisa nem olhar para processo penal, para civil, para administrativo. Ela tem que focar em trabalho, processo e ética e já está resolvida a vida dela. Mas se ela tem mais tempo de trabalhar o overview e mais algumas matérias, dá um pouco mais de peso, ela pode trabalhar o administrativo e o civil. Vocês estão entendendo, gente? Ah, e o processo, bom, o processo penal a gente já elencou. Vocês estão entendendo como dá para reduzir algumas disciplinas para você aumentar o peso e definitivamente ser aprovado? Vamos ver mais um caso que eu pedi para o Cleber deixar só ele na tela, porque senão eu vou acabar atrapalhando aqui. Então pronto, Cleber, vamos colocar só lá, porque eu quero ver o caso da Pri. Olha, a Pri está com 26. Meu Deus do céu, Pri, você está muito longe. Talvez, Pri, em um exame a gente não consiga resolver, mas nós vamos tentar, Pri. Só tem que ir com o coração pronto para resolver, talvez em 2 exames, se for preciso. Porque, gente, cá para nós é melhor resolver em 2 exames do que nunca. Tem gente que está aí, está no 10º exame e 12º. É melhor resolver em 2 exames do que nunca. Tem muitos bacharéis de direito sem carteira do AB. O último dado do AB falou de mais de 1 milhão de pessoas assim, nessa condição. Então, gente, olha só. Vamos ver o caso da Pri. Bom, Pri, você vai ter que pegar um monte de disciplina aí. Então, vamos lá. Vai pegar 4 de ética. Se conseguisse acertar as 4 de ética, já é para 30. Cleverton vai me ajudando nas contas aí, Cleverton. Vamos lá. Ó, aí ela ia ter que pensar o seguinte, ó. Dá para pegar mais 3 de tributário aqui. Dá para pegar mais 4 de civil, ó, como as matérias vão aumentando, ó, o número de disciplinas. Consumidor, ó, ela zerou. Opa, dá para pegar mais 2 aqui, beleza. Processo penal, mais 4. Trabalho e processo. E ela vai precisar de tudo isso mesmo para poder chegar nas 40. Né? Cléber, vai fazendo conta comigo aí, amigo. Vai me dando cola. Né? Aqui, ó, 8 de trabalho e processo. Fechou? Mais 4 de processo penal. Mais 2 de consumidor. Mais 4 de civil. Mais, administrativo que não vai valer muito, né? Administrativo vamos tirar dessa conta. Mais 4 de ética. Quanto fecha? 22 questões só nessas? Pois é, ela tá com 26. Ela vai muito para cima, dá para eliminar algumas. Mas vocês estão entendendo, gente? Pode votar em mim aqui, amigo? Vocês estão entendendo, gente? Pode votar nessa tela mesmo aqui, eu vou caminhando lá. Então, olha só. Com uma seleção de disciplinas para você poder focar, você consegue resolver a vida. Como é que eu faço isso em casa para poder fazer um exercício desse? Bom, eu vou ali nas disciplinas mais relevantes, faço um simulado. Ah, professor, então vou ter que depender do simulado. Não! Entra ali no oab.fgv.br. Vai lá e pega uma prova. Ou entra no site do jurídico que tem também. Vai lá e pega uma prova do exame 40, ou 41, ou 42, ou 43, ou 44. Essa é a nova tendência da prova, tá? Não adianta pegar para trás. Pega um desses exames, resolve essa prova. Terminou de resolver? Nesse mesmo exame você vai ali no gabarito. Só tome cuidado, claro, né? Peguei a prova tipo 1, confira com o gabarito definitivo da prova tipo 1. E veja quantas questões você acertou por disciplina. Como é que eu faço para saber por disciplina, professor? Eu não coloquei aqui agora há pouco a ordem. Vou pedir, Cleber, põe de novo. Põe de novo a ordem ali, para os meus amigos poderem saber a ordem direitinho das questões. O Cleber já vai pôr? Pois. Aí, Cleber, obrigado por centralizar aqui. Pronto, tá aí, ó. Tá aí a ordem, faz um print. Beleza? Pode votar em mim, amigo. Então, ó,
Pega ali, vê a tua ordem, vê quantas questões você acertou por disciplina. Beleza. Agora vou entender onde eu fui mal das questões mais relevantes. Nessas que eu fui mal, eu tenho chance de evoluir bastante ou pouquinho? Acertei 5 de 6. Putz, vou me matar aqui para poder acertar mais uma, não vale a pena. Acertei 4 de 5, 3 de 5. Agora, estou 2 de 5, já valeu mais a pena para 3 questões. 4 de 8, 2 de 10, no caso trabalho mais processo, que a gente avalia junto aqui. Pô, legal. Vai pegar mais pesado ali. Ah, Isaías, preciso de ajuda, quebra esse galho para mim. Faz uma análise para mim, faço. Manda aí, manda meu WhatsApp aí. Né? Faço uma análise para você sim, para poder te dizer, inclusive, como estudar. Mas pode esperar que eu vou colocar os cursos jurídicos ali para você. Olha, faz desse curso aqui tal coisa e tal. Né? Manda para mim aí que eu te ajudo. Tá? Manda sim. E, gente, então existe um jeito certo para você estudar. Pensa que maravilha. Você poder dedicar mais tempo para alguns conteúdos, menos tempo para outros, ter mais efetividade para a tua aprovação no exame de ordem. Então, aqueles casos que estão por poucas questões já resolve. Médio, também já resolve. Muitas, bom, talvez não resolva em um exame, mas se resolver em 2 tá bom. E detalhe, muita gente que vai com a história de resolver em 2 acaba resolvendo em 1. Mas, professor, por que essa história tem que demorar? Pelo seguinte, porque eu estou pedindo aprofundamento em alguns conteúdos. Né? Talvez você não tenha tempo de conseguir aprofundar vários. E talvez tenha essa necessidade, você está com um monte de questões pendentes. Entende qual é a questão? Gente, isso é estratégia para aprovação. Desse jeito não tem como não passar. Vai passar. Essa é a tacada. Beleza? No jurídico, os cursos vão te ajudar, vão te mostrar esse caminho. Até nas nossas trilhas, nos calendários personalizados que fazemos, nós vamos te mostrar essas trilhas. E vai ter o meu contato o tempo todo para a gente poder linkar e fazer um modelo bacana para você estudar. Fechou? Vamos fazer o seguinte? Vamos falar sobre escolha de segunda fase. E eu quero te mostrar alguns erros que você não pode cometer de jeito nenhum na tua escolha. Escolha é fundamental, porque afinal, agora nós temos que, no momento de inscrição, definir que área eu quero para a segunda fase. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre escolha de segunda fase. Como escolher a minha segunda fase? Bom, primeira coisa, vamos lembrar, né? Então, segunda fase, a escolha é agora, está publicado o edital, você tem prazo para se inscrever e dentro dessa inscrição você escolhe a tua área de segunda fase. São 7 áreas possíveis: direito civil, penal, trabalho, constitucional, administrativo, tributário e empresarial. 7 áreas. E você pode até fazer uma jogada. Puxa, eu estou com muita dúvida. Qual que eu vou? Bom, nós vamos tentar sanar isso aqui agora. Mas, se você permanecer com dúvida, e você pode prorrogar o prazo de inscrição. Como? Você se inscreve agora para mais de uma área e espera um pouquinho para pagar, porque o teu prazo de pagamento é lá na frente, né? Já falamos sobre isso. E quando for pagar, paga aquela área que você decidiu. Então, por exemplo, você pode se inscrever agora, então, para 2 áreas distintas, espera um tempo, tomou a decisão e, óbvio, antes do prazo de pagamento, você vai lá e paga aquela área que você escolheu. Pronto, só essa é válida. A que você não pagou é desprezada pela OAB, aquela inscrição deixou de acontecer. E pronto, fechou? Beleza. Mas então, como é que eu faço para tentar decidir já essa minha área de segunda fase? Eu vou trabalhar com vocês 7 erros para você não cometer, tá? Na escolha da sua segunda fase. Então vamos começar pelo primeiro. Primeiro erro é escolher uma área porque ela tem menor número de peças. Gente, olha só, dá uma olhadinha nesse texto aí, ó. Nos últimos 10 certames, nós tivemos praticamente 6 ou 7 peças em cada uma das áreas. Eu estou destacando ali as principais 4. Direito civil, penal, trabalho e constitucional, né, onde tem mais gente fazendo prova. E cá para nós, às vezes, não, tal área aparece menos peça. Aparece? Dá uma olhada aí. 2 anos e meio de aplicação de prova. Ah, mas civil tem mais peças do que o normal, porque tem muitos procedimentos especiais. É verdade, tem muito procedimento especial em civil, mas não tem aparecido. A gente tem visto que as peças são basicamente as mesmas em civil, civil, em penal e em constitucional. Trabalho, houve uma novidade nesses últimos 2 anos e meio, apareceram várias peças novas, porque antes aparecia basicamente 3 peças. Agora, um pouco mais. Então, tem novidade de trabalho? Tem, mas cá para nós, gente, só apareceu 3. A OAB tomou a decisão de diversificar também em trabalho, como fazia nas outras áreas.
mas ficou em 7 peças. Assim como as outras, tem de 6 a 7. Então também não é um Deus nos acuda. Não adianta a gente escolher uma área por número de peças e nem fugir de uma área por número de peças. Esse é um erro clássico. Não está aí a sua escolha. O primeiro erro, então, é decidir por uma área por número de peças. Vamos dar uma olhadinha no segundo erro. O segundo erro é o seguinte, gente. Ignorar a tua capacitação anterior. Bom, se você fez estágio bem feito, fazendo peça processual, tendo supervisão de um advogado, dentro do escritório da advocacia, né? Ou você fez um bom NPJ, não estou falando de atendimento ao público, estou falando de peça, supervisionada por professor. Eu fiz uma segunda fase. Ah, mas eu não passei no exame de ordem. Tudo bem, mas você fez segunda fase, teve um monte de aulas, fez peças, não passou, mas teve capacitação anterior. Se você fez isso, você já está um passo à frente. Não significa que para passar na segunda fase você precisa ter feito isso, precisa ter uma capacitação, precisa ter feito estágio, precisa ter feito NPJ. Nada disso. Tudo isso aí você vai aprender durante um curso de segunda fase. Tranquilo. Mas ter uma capacitação anterior vai te ajudar. Você vai estar um passo à frente, sem dúvida. Professor, mas a gente cansa de ouvir dizer que é complicado você vir do história de advocacia porque você vem cheio de vícios. E há uma diferença muito grande entre você advogar na prática e você advogar para passar no exame de ordem, né? Advogar para a FGV, né? Para a FGV compreender o que você quis dizer ali de acordo com o gabarito. Claro que é verdade. A gente tem que destruir uma série de vícios dentro do curso. Só que, gente, isso não quer dizer que não seja bom ter uma capacitação anterior. Então, se você tem, ela precisa ser levada em consideração na tua escolha de segunda fase. Agora, se você não tem, fica tranquilo, que o curso de segunda fase vai te ajudar demais a chegar na tua aprovação. Beleza? Só não ignora isso no momento da tua escolha, porque esse é o principal quesito para a tua escolha. Capacitação anterior. Vamos dar uma olhada no terceiro erro. O terceiro erro, gente, é escolher empresarial, exceto se você estagiou na área. Por que eu quero te dizer isso? Empresarial foi a área que menos aprovou. Ah, mas empresarial vem sendo diferente nos últimos certames. Aí é um critério subjetivo. Por quê? Porque o critério objetivo que temos é um só. A FGV em números, né, que é um estudo da FGV, que apresentou, né, de 2010 a 2020 um relatório falando sobre aprovação, e empresarial foi a área que menos aprovou, com menos de 12% de aprovação, inclusive quase, né, 20 pontos percentuais abaixo da área que mais aprovou. Então, vamos combinar que teve uma aprovação ruim. Empresarial é uma área, diga-se de passagem, que quem faz é o pessoal do empresarial. Agora você pensa, é uma área que aprova pouco, sendo que são pessoas da área que fazem, dá um pouco mais de tremor sobre a área. Terceiro ponto, eu fui vice-presidente da Aconexa, que é a instituição que representa os cursos preparatórios no Brasil. Nós fizemos uma reunião com a presidência da Comissão Nacional do Exame de Ordem, em Brasília, e levamos, inclusive, naquele momento, um estudo mostrando essa falta de compensação entre as áreas, em que tinha áreas mais fáceis e áreas bem mais complexas, entre elas o empresarial, e fizemos um estudo que entregamos naquele momento para a OAB, né, e mostra com clareza esse problema empresarial, essa prova que precisa evoluir. Se você é da área de empresarial, fique tranquilo, você pode ir para ela tranquilamente, estudando bem, você fez um bom estágio, você vai chegar lá e vai passar nessa prova. Mas se você não é da área e ouviu dizer, ah não, o empresarial está sorrindo, está indo melhor, eu sinceramente me preocuparia com isso, não escolha, não vá, a menos que você realmente tenha estagiado na matéria, aí é diferente, tudo fica mais tranquilo para você. Vamos dar uma olhada no quarto erro, gente. Escolher disciplinas que você não gosta por influência de quantidade de conteúdo ou depoimento terceiro. Aí tem o pessoal que fala, olha, essa matéria aqui tem muito menos coisa para estudar. Ou ainda, ah não, quem faz a área fulano de tal passa. Isto é um drama, porque cada um é cada um. Aí você se vê numa disciplina que você detesta e você está lá no meio de uma segunda fase e geralmente, né, você tem aí 9 semanas de lápis para estudar. Na última prova foram 7. Nessa agora serão 9, pegando recesso. Então, na prática, 8 semanas para estudar, talvez 7 semanas e meia. Aí, lá pela quarta semana, metade, né, da preparação, você começa a se deparar com um monte de conteúdo, porque é assim que vai ser, com um monte de peça para trabalhar, você começa a perceber que você não sabe um monte de coisa, porque é assim que vai acontecer. Cá para nós, né? Quem é que sabe tudo? Ninguém sabe tudo. E as necessidades são 1000.
E aqui no curso jurídico você vai ter muita aula, você vai poder fazer muita peça, são 12 simulados que você vai fazer com peças e questões. Legal, muita prática, mas mesmo assim, lá pelo final do curso, se Deus quiser, você vai estar se sentindo bem seguro, que é o que a maioria dos nossos alunos declara. Agora, cá para nós, no meio do curso você está naquela tensão de será que vai rolar? E é assim, isso é normal. Aí você está numa disciplina que você não gosta, que você veio por influência, com base em quantidade de conteúdo e tal, você não gosta da disciplina. Esquece isso. Predileção é um tópico fundamental para uma escolha de uma disciplina. Saibam disso. Não só estágio, não só capacitação anterior, mas você ter gosto por aquela matéria. Eu sou apaixonado pelo direito civil, sou apaixonado pelo direito do trabalho, sou apaixonado pelo direito penal, sou apaixonado pelo constitucional. Pronto. Pode ter certeza que essa é a tua área e do outro lado a mesma coisa. Eu detesto a área falando de tal, mas vou para ela que tem menos matéria. Foge. Eu detesto tal área, mas vou para ela porque eu ouvi dizer que prova mais, tais amigos meus fizeram, passaram. Foge. Foge disso, tá? Não pode ser a base da tua escolha. Predileção é algo que ajuda. E o horror, uma disciplina também. É algo que ajuda a gente a fugir dela e entender que não é o nosso caminho. Vamos dar uma olhada no próximo erro para você poder evitar. Olha só, deixar de escolher civil com base em quantidade de conteúdo. E aqui eu destaco, ali né, no índice de aprovação que a FGV em números nos apresenta, civil é a segunda área que mais aprovou na história. Estou dizendo com isso para você escolher civil? Não. Você tem que escolher uma disciplina que seja boa para você. E nós vamos discutir aqui juntos para poder entender qual é essa disciplina. Mas, se você gosta do civil, não tem por que fugir dela, por base em quantidade de conteúdos. Que tu está vendo aí, ó. Foi a segunda que mais passou pelo estudo da FGV em números. Nós estamos falando de 10 anos de aplicação de prova. Mas esse estudo a FGV não apresentou até agora 2025. Fato. Apresentou até 2020. Fato. Mas é o que temos. São os dados possíveis, outros dados não tem. Né? Então aqui a gente olha e percebe que civil, que também naquele tempo em que foi feito o estudo da FGV, também tinha a mesma quantidade de conteúdos, mesmo volume de peça, é a segunda que mais aprova. Então eu quero colocar no teu coração que não fuja de civil ou qualquer outra área, porque estou achando que ela tem um volume de conteúdo muito grande. Para com isso, não vale a pena. Vamos dar uma olhada no próximo erro. Vamos lá, meu amigo Cleverton. Bom, o sexto erro é deixar de escolher trabalho em razão do último exame. Gente, o que aconteceu no último exame foi um aborto da natureza. Né? Cá para nós, a OAB errou, a FGV errou, tanto que cobraram uma peça inédita, podiam ter cobrado e tal, mas que cabiam outras peças, a OAB entendeu isso no meio do caminho, acabou aceitando primeiro uma peça em fungibilidade, né, que foi o agravo de petição, depois expandiu para poder aceitar um volume gigantesco de outras peças, né, desde que for de execução, que não fosse para segundo grau de jurisdição, endereçado de segundo grau de jurisdição, que não fosse uma peça autônoma, mas aceitou um volume enorme de peças. Fez uma barbaridade e com isso teve que recorrigir, teve que aceitar novo prazo de recurso. Foi uma confusão. Pergunto, vocês acham que a FGV vai querer se meter de novo nesse mesmo problema? Vou lembrar vocês, exame 32 aconteceu algo parecido, mas não na segunda fase, na primeira. A confusão. A FGV, por ordem da OAB cá para nós, quis segurar aquele volume gigantesco de pessoas fazendo a prova. Porque tinha 220 mil pessoas fazendo prova naquele certame, sendo que a média aí é umas 120 mil pessoas fazendo prova. Né? Então, quis segurar, porque era aquele pessoal que veio da pandemia, ficaram lá 2 exames sem poder fazer, canalizou tudo para um determinado exame, o exame 32, e aí o que acontece? Vem uma prova cobrando situações de exceção da exceção, nota de rodapé. O que aconteceu? Tiveram que fazer uma chuva de anulações. Anularam lá 5 questões de ofício para poder tentar resolver politicamente. Aí depois tiveram ameaça de perder prova, de perder o contrato com a OAB, parará e tal. Eu cheguei bem que ia se meter nesse tipo de rolo. Mas se meteu no exame 32. Poxa, mas agora é o exame 43, aconteceu o último, né? Estamos indo para o 44. O 45, perdão. Estamos indo para o 44, prova do 44, né? Que estamos quase nela. E estamos indo para o 45. Né? E esse problema aconteceu na prova do 43. Então, gente, muito tempo depois. Então, poxa, errou de novo. Mas é muito pouco provável que ela vai permitir um erro tão próximo.
Já numa prova, uma, duas, três provas, depois que aconteceu aquela barbaridade, que eles tiveram que gastar uma fortuna e tiveram um problema político gigantesco com a própria OAB, cá para nós, né? Porque por mais que a OAB peça, depois quando acontece o problema, a gente sempre sabe que a corda vai estourar para o lado mais fraco. Então, gente, não precisamos ficar nessa história. Né? Trabalho não é uma área, é a área impossível de se passar agora. Não é. Agora é fato. Trabalho não é mais aquela facilidade que já foi. Isso é verdade. Não é mais. Lembra aquela história? Tá na dúvida, vai para constitucional o trabalho? Não dá mais. Né? Mas trabalho dá para ir numa boa. Eu gosto de trabalho, vai para trabalho. Eu já fiz uma segunda fase de trabalho, já estudei para ela, tenho capacitação anterior, então, vai para ela. Fiz estágio em trabalho, vai para trabalho. Eu fiz um belo núcleo de prática jurídica em trabalho, vai para trabalho. Eu quero ir para trabalho, vai para trabalho. Eu quero ir para trabalho, não estou com medo, vai para trabalho. Não, eu não gosto de trabalho, eu ia para trabalho porque é mais fácil. Não, aí você está na lógica errada, porque já não tem mais isso. Já não dá para fazer mais isso com trabalho. Fechou? Então só toma cuidado para não acabar deletando uma área que você gosta por uma bobagem. Vamos dar uma olhada no próximo erro, 7º e último erro. Escolher administrativo, tributário e empresarial, pretendendo fazer conosco a segunda fase. Aí não dá, porque o curso jurídico tem parceria, vai oferecer para vocês curso de administrativo e tributário em parceiros. Mas o curso jurídico tem seus cursos canalizados para as 4 áreas de maior concentração de examinandos, que são civil, penal, trabalho e constitucional, que oferece cursos de extrema qualidade. Se você vai fazer conosco segunda fase, acredito que vá, então não dá para escolher administrativo, tributário e empresarial, porque nós não vamos desenvolver. Entenderam então, gente? Agora tem uma outra coisa. Professor, vi esses erros, entendi tuas considerações, vou pensar sobre que área escolher, mas pode ser que eu permaneça em dúvida. O que eu faço? Manda um WhatsApp para mim, para a gente bater um papo. A gente toma junto essa decisão. Vou pedir para o Cleto colocar, por gentileza, meu WhatsApp na tela. Manda um WhatsApp para mim, nós vamos bater um papo e aí nós vamos chegar na área para você escolher, tá? Então eu aguardo o teu WhatsApp, fechou? Gente, quero falar com vocês sobre alguns cursos do jurídico para você se preparar adequadamente para essa prova de primeira fase, então aguarda no próximo bloco. Qual o preparatório do curso jurídico eu devo escolher? Bom, gente, primeiro deixa eu falar um pouquinho do curso jurídico. Nós temos 23 anos de mercado, temos uma média de 10 mil matriculados ano e mesmo assim temos 6 reclamações do Reclame Aqui, cá para nós, irrisório. Se você bate aí curso jurídico separado, você vai ver o carinho que os alunos nos tratam e falam sobre nós. Dá uma olhadinha nas avaliações, dá uma olhada aqui no YouTube, nas aulas que nós temos abertas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Além disso, dá uma olhada nas nossas avaliações. Primeiro, pensando em aprovação. De todos aprovados aqui da nossa sede, né, em Curitiba, que é onde a gente consegue medir mais facilmente, de todos aprovados, 70% foram alunos do curso jurídico. De todos aprovados no exame de ordem de quem faz aqui em Curitiba. Mais do que isso, gente, os nossos índices de satisfação dos nossos alunos que nos avaliam, 93% nos dão 5 estrelas e indicariam o curso jurídico com certeza, e 7% 4 estrelas. Vamos combinar que é um índice infinitamente acima da média de qualquer empresa, independente do mercado. O curso jurídico investe em qualidade, em satisfação e em resultado. Você vai conseguir ver isso nos nossos preparatórios. Nós temos cursos de tudo que é tamanho, para todo tipo de público. Para quem precisa fazer cursos menores, nós temos o Light, que vai começar muito próximo à prova. Para quem só tem final de semana. Para quem tem mais tempo de estudo, nós temos o extensivo, nós temos o Premium, que vai também colocar a videoteca de questões e outros cursos de resumo. Em todos os nossos cursos, nós temos bancos de questões, nós temos mentoria, nós temos calendários personalizados. Então você vai ter muito material importante no curso jurídico. Além disso, tem apostila em PDF de todas as disciplinas e um acompanhamento que vai fazer a diferença para você. Nossos professores, basta assistir nossas aulas e ver o que eles falam, os alunos falam sobre a gente, você vai entender a qualidade dos nossos professores, que sempre dão aulas extremamente objetivas, focadas no teu resultado. Sem lero-lero, sem blá blá blá, focado no que você precisa, para que você passe no exame de ordem. É completamente diferenciado na realidade do mercado. Quem faz jurídico, escolhe jurídico. Dá uma olhadinha, cursojuridico.com, você vai se encantar com os nossos cursos e eu estou te esperando para uma preparação vencedora. É isso, pessoal. Então, me coloco aqui à disposição de vocês. Por favor, fiquem à vontade no meu WhatsApp, que eu vou pedir novamente para o Cleto colocar aí. Obrigado, amigo.
Também nos nossos canais, aqui no YouTube, no Instagram, que é o @Curso Jurídico Oficial. Estamos plenamente à disposição de vocês e com a convicção de que vamos fazer uma parceria vencedora. Gente, muito sucesso no Exame 45, muito sucesso. Deus abençoe vocês em todos os atos da vida de vocês e nos vemos em breve no Curso Jurídico.